Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Voltamos, né? Hoje é segunda-feira e nós vamos ver dois textos na aula de hoje, ok? O primeiro é Quase Verdade e o segundo é Clarice Lispector. São dois textos curtinhos que estão no livro integrado nas páginas 110 e 111, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre ele e logo depois nós vamos resolver as atividades que estão logo abaixo desses textos. Então, olha só. Logo acima do texto Quase Verdade, nós temos aí uma questão. Primeiro, a ilustração que acompanha, observe a ilustração que acompanha o texto. E aí nós temos duas letrinhas para responder oralmente. Letrinha A. Você conhece esta árvore? E aí, você conhece? Observe lá a imagem do texto e aí você vai dizer se você conhece ou não. E se você conhece, qual é o nome dela, né? Letrinha B. Você sabe como se chama a fruta que dá no tronco e nos galhos dessa árvore? E aí, você sabe qual é o nome dela? É o que nós vamos descobrir agora quando a gente for ler o texto, ok? Então, olha só, nós temos aqui o texto 2, tá? Com o título Quase Verdade. A autora é a Clarice Lispector, que é a autora que a gente vai ver daqui a pouco no próximo texto, tá? E ela fez esse texto aqui falando um pouquinho sobre uma planta muito típica aqui no Brasil, que é a jabuticabeira. É a planta, a árvore que dá a famosa jabuticaba, uma fruta muito gostosa e muito típica aqui no Brasil. E, por sinal, é uma fruta muito rara, sabiam disso? Então, olha só, vocês vão ler esse texto, tá? Pode ler mais de uma vez para entender, ok? E logo depois vocês vão responder algumas questões. Então, nós temos abaixo conhecendo o texto e tem 3 questões sobre ele. A primeira é: quem é a autora do texto? Então, a tia já falou, né? É só olhar lá embaixo. Clarice Lispector, ok? Segundo, que fruta os animais encontraram? Eles encontraram o quê? A gente percebe lendo o texto que eles encontraram a jabuticaba, né? E terceiro, eles conheciam essa fruta? Como você pode chegar a essa conclusão? A gente percebe lendo o texto que provavelmente eles não conheciam, tá? Por quê? Porque o narrador explica que eles pegaram a jabuticaba com medo e depois que comeram, eles acharam a fruta uma delícia, tá bom? E aí, o nosso próximo texto, né, que é o Momento Literário, é Clarice Lispector, tá? Esse texto aqui fala um pouquinho sobre a vida da própria Clarice Lispector, ok? Então, aqui nós temos um pouco sobre a biografia dessa famosa autora, uma autora brasileira muito conhecida, tá? Porém, ela não nasceu aqui, ela nasceu na Ucrânia, ok? Em uma cidade na Ucrânia em 1920, tá bom? E aí você vai ler esse texto falando um pouquinho sobre essa autora, tá? Que publicou várias obras muito conhecidas, ok? E depois, logo abaixo, vocês vão responder algumas questões. E aí nós temos aprendendo um pouco mais. Primeiro, circule somente as palavras em que o X tem o som de CH. E aí você vai olhar as palavrinhas, tá? Vai perceber o som do X, vai ver se o X tem um som do CH, né? Aquele som de X, né? Por exemplo, baixo, roxinol, né? As duas palavrinhas, o X tem um som de CH. Porém, exercício não. Percebam, exercício. O X tem um som de Z, exercício, não é verdade? Então, aqui não circula, ok? Letrinha D, chale. Chale sim, o X tem um som de CH. E aí você vai circular, tá bom? Você vai fazer isso com todas as outras letras. Segundo, copie somente as palavras em que o X tem um som de Z. E aí você vai examinar mais uma vez as palavrinhas e vai ver o som do X. Por exemplo, exame. Exame, o X tem um som de Z. E aí você vai escrever. Já próximo, não, né? Próximo tem um som de SS. Então, não vai escrever a palavrinha próximo. Assim como peixe, que tem som de CH. Mas exato tem. E aí você vai escrever, tá bom? Terceira questão. Separe em sílabas apenas as palavras em que o X tem um som de S. E aí você vai colocar também, olha só, explicar, né? E aí você vai separar a sílaba dela.
Já que enxada não tem, né? O X não tem o som de S, enxada o X tem o som de CH, você não vai separar a sílaba dela, ok? E depois tem exclamar, exclamar sim, tá bom? E aí você vai fazendo com as outras letrinhas também. E depois, por último, nós temos caligrafia, tá? Primeiro, escreva as palavras excursão e próximo. Você vai escrever essas duas palavras, percebam também aqui o som do X, né? Excursão e próximo. Todas elas têm o som do S. O X tem o som do S, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.